CCN Microsoft. Fique ligado, toda quinta-feira às 16 horas. Made by Detonando Tudo. Fatality. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI, há mais de um século acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. www.funsai.org.br. FUNSAI, 120 anos. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, TechSoup Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, InfoAudio 9, Informa, automação de emissoras, CIC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. 12 horas, 2 minutos em São Paulo. Hoje, sábado, 18 de novembro de 2017. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. E a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo. Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? E está disponível para Android e iOS. Não deixe também de curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. Curta também a página da Rádio Web Conectados, a melhor e mais completa rádio web do Brasil, facebook.com/Rádio Web Conectados. E tem também o YouTube, né? O YouTube da Rádio Conectado, para você receber aí, se inscrever e receber as notificações todas as vezes ao vivo, que é facebook.com/Conectados Rádio. Quer participar? Manda suas mensagens para o WhatsApp da Rádio Conectados. Adicione aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de São Paulo, 98767-9549. Repetindo aí para você não esquecer, o DDD é 11 aqui de São Paulo, 98767-9549. Muito obrigado aqui a todos vocês que já estão aqui na nossa live. Valdir Luiz Machado, direto de Alagoas. Minha esposa Gleice Fonseca, Tony Correia, Tarcísio Silva, né? Tarcísio Silva, de lá de Salvador, Valentim Honorato, Luciano Farias. Muito obrigado, manda suas perguntas, mande suas mensagens, né? Começa o programa aqui feliz. Sim. Sexta-feira passada, a PCA divulgou a lista do prêmio dos indicados ao Prêmio de Melhores do Rádio de 2017. O júri da PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, entidade com 61 anos de história, definiu na sexta-feira passada os programas e os radialistas que serão indicados para receber o prêmio da categoria, cuja escolha acontecerá em assembleia na associação no começo de dezembro em São Paulo. E aqui vai um texto em agradecimento. Os críticos e os gigantes. Mal completei 1 ano e 6 meses, agora em novembro de 2017, no comando do programa Paiaiá na Conectados,
e recebi a maravilhosa e bastante estimulante notícia de estar entre os indicados do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, na categoria de produtor de jornalismo. A indicação sugere que o programa está no caminho certo e chamando a atenção do público mais exigente e, como diz na Bahia, dos mais enjoados, a crítica. O curioso é que, na mesma categoria de indicados que trabalham em rádio, estão grandes profissionais das gigantes emissoras de rádio, como Band News FM, Rádio Bandeirantes, CBN, USP FM, Transamérica e a Rádio Globo. Que alegria e honra estar entre eles. Mas o mérito dessa conquista eu devo à incrível Rádio Conectados, mantida pela Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, a FUNSAI, em especial também pelo apoio do coordenador Rafael Schmidt, o apoio também dos competentes Guga Oliveira, Kleber Cunha, Raoni Pacheco, Gustavo Bueno e de todos que compõem essa excelente equipe. Agradeço a todos os entrevistados que aqui compareceram em 58 entrevistas das 64 edições, dos mais variados temas, cada um profissional trazendo sempre o melhor esclarecimento em suas respectivas áreas de atuação. Também ao nosso colunista, o escritor Darlan Zurk, que através do quadro Cultura Conectada abrilhanta o programa Culturalmente Falando. Agradeço também aos ouvintes que são a razão de o programa existir, a própria APCA, e a todos os familiares, minha esposa Gleice, meu filho Murilo e amigos, que, cada um a seu modo, estimularam e estimulam para que eu seja melhor cada dia que passa. A indicação em si já é um prêmio e serve de combustível para que a cada dia, a cada programa eu procure fazer melhor ainda. O grande escritor mineiro Guimarães Rosa dizia: o animal satisfeito dorme. Eu estou feliz, muito feliz com a indicação, mas não satisfeito. Carlos Silvio, apresentador e criador desse programa, muito obrigado a todos e vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é empresário, palestrante, dramaturgo, tradutor, professor na área de humanas, formado em ciências contábeis pela Universidade de Mogi das Cruzes, 4 livros impressos publicados e cerca de 10 livros digitais publicados em português e em inglês. Pesquisador incansável da questão humana e seu drama existencial. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Conectados com muita honra o escritor Wagner. É Wagner Wolker, Wagner Wolker? Pode falar Voelke mesmo, que Wolker. Fica até bonito, né? É alemão, não é? É alemão. Os alemães não falam assim, mas nós estamos no Brasil, né? Então vamos falar Voelke. Então vamos a portuguesar aqui. Isso. Né? Voelke. Voelke. Combinado, então. Ok. Wagner, obrigado por aceitar o convite de vir aqui participar do nosso programa. Carlos Silvio, eu que agradeço. Já agradeço demais o seu convite, estou com muita honra aqui. Bom, antes de tudo eu quero também dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Conectados, né? E dizer da minha grande satisfação de estar aqui falando contigo, tá? Eu realmente vou falar para você, sem exagero nenhum, que essa noite eu não dormi direito, né? Pensando, né, que eu ia ficar falando 1 hora aqui, entrevistado pelo Carlos Silvio, né? Também quero aproveitar para dar os parabéns pela sua indicação lá da IPCA, né, que é um reconhecimento do seu grande talento de comunicador, que é ímpar, isso é notório. Muito obrigado. Vamos começar aqui o programa? Vamos. Antes disso, também está conectado aqui com a gente, ó. William Lopes, obrigado, William. Regiane Cruz, muito obrigado, Regiane, Regiana Cruz, lá no Paiaiá, muito obrigado mesmo a todos vocês e continue com a gente. Ô Wagner. Sim. Você é paulista ou paulistano? Eu sou paulistano de adoção. Eu sou nascido em Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Mas eu convivo com São Paulo desde que eu era criancinha. Tinha aprendido a andar e o meu pai e a minha mãe já me arrastavam pela mão aqui na Estação do Brás, na Rangel Pestana, na Celso Garcia, no centro, na Praça da Sé. E eu aprendi a amar essa cidade. Assim que eu consegui ter essa liberdade, eu me mudei para cá, tá? Estou vivendo aqui, adotei essa cidade que eu amo de paixão, ali no centro velho de São Paulo. Se me soltar de olhos fechados lá, é capaz de eu andar de olhos fechados aquelas ruas lá. Funciona melhor que o GPS. Melhor que o Waze, por exemplo, né? Aliás, o GPS me atrapalha de vez em quando, né? Você era o quê?
um leitor, assim, você vem de uma família de leitores, assim? Como é que começa a ter o contato com a literatura? Essa pergunta é o seguinte... Realmente eu leio desde que eu aprendi a ler. E esse hábito da leitura eu devo à minha mãe, tá? A minha mãe, ela era uma professora substituta que antigamente chamava curso primário, né? Agora seria até a 4ª série. E ela me obrigava a ficar lendo em voz alta para ela. Quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, aquele livrinho que muitos devem conhecer ainda, Seleções do Readers. Sim, sim. Então ela escolhia um texto para mim lá, ela ficava lavando roupa lá no tanque, esfregando, e eu ficava em pé do lado dela lendo. Aquilo começou a me chamar a atenção de tal forma que depois eu adquiri o hábito de eu sozinho no meu quarto pegar novamente e ler de novo aqueles textos que eu lia, porque ali tinha muita resenha de livros, né? Sim. E isso aí deu que eu, com 10, 12, 13 anos de idade, eu já estava lendo os grandes clássicos universais aí. Estava lendo aquela coleção que tinha da editora Globo, né? O Germinal, Os Trabalhadores do Mar. Estava lendo Albert Camus, ou Camus, como queiram, né? Estava lendo Franz Kafka, né? E aí... Chegou a ler a Metamorfose. Aquilo que você tem ali da Metamorfose. Pelo amor de Deus. Kafka, né? Eu li a Metamorfose, sim. O Processo também. Né? O Processo é um livro que me inquieta até hoje. A hora que eu li esse livro aí já deve ter mais de 40 anos. Eu né? não li a Metamorfose, li o Processo. Sim. Do Franz Kafka, entendeu? Mas a Metamorfose eu não li ainda. Não sei porquê. É um livro até pequeno, né? Pequeno. Leia. É pequeno, eu preciso ler. É inquietante também, tá? Sim, sim. É a mesma linha. Exatamente. Então você foi em várias fontes aí, né? Primeiro, a gente tem que passar por um processo assim de se desvencilhar vamos dizer, de doutrinas. Né? A gente, desde criança, a gente é muito doutrinado na escola, na educação, vamos dizer, na nossa crença religiosa, e isso acaba criando barreiras, criando empecilhos, né, para a gente ir atrás do conhecimento, né? Na verdade, o conhecimento humano ele é muito amplo. Com certeza. Mas acontece que, por causa vamos dizer, da nossa educação, da nossa doutrinação, a gente acaba se vendo assim, de um lado, impedido de olhar para certas questões que já foram destrinchadas por vários pensadores ao longo dos séculos, né? Tem coisas interessantíssimas a respeito do ser humano e da natureza humana que já estão aí dissecadas há 200, 300, 500, 1000, 2000 anos, né? Mas a gente está proibido de mexer com isso. Já são quantos livros escritos? Eu falei aqui 4 impressos e 10 digitais, é isso mesmo? Exatamente, porque tem livros digitais que também estão editados como impressos, né? Então, sim, até 2014, eu preferencialmente publicava em edições impressas, tá? Mas eu mesmo tinha muita restrição em relação a ler livros em edições digitais, né? Eu pensei que eu nunca ia me acostumar com isso. Eu confesso para você que eu ainda gosto do barulho dos papéis. Também gosto. Também gosto. Meio conservador nesse caso. Aí, por uma circunstância que ocorreu no nosso querido país, né? As 2 grandes redes de livrarias, elas, em setembro de 2015, elas mudaram a política e pararam de pegar livros de escritores nacionais que não são best-sellers ainda, que é o meu caso, né? Sim. E colocaram apenas vamos dizer assim, no site para venda. Então eu falei, puxa, mas isso aí vai afastar, porque na verdade o livro, a pessoa, ela vai na livraria, vê o livro, começa a folhear, tá? Se ela não conhece o livro, aí ela se interessa. Mas agora, se ela não tem o livro para folhear, então ela não fica nem sabendo que o livro existe. Não tem o contato ali, né? Não tem. Então, isso vamos dizer assim, me levou a mudar a minha forma de encarar isso, a encarar essa questão, né? Eu falei, puxa, a gente tem que partir para o que existe hoje no mundo, e a tendência mundial é irreversível. No Brasil, ela está demorando um pouco para pegar, mas em outros países aí, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, já pegou, que é a edição digital do livro, né? E ela traz, assim como a edição impressa tem vantagens e desvantagens, né? A edição digital tem vantagens e desvantagens também. A desvantagem é a falta de hábito de pessoas, por exemplo, da minha geração, de ler textos
numa tela de computador ou numa tela de um... Você foi um bom aluno na área de redação, tudo assim? Não é para me gabar, não, mas eu desde o primeiro ano, naquele tempo, a professora, a dona Heleninha, minha professora de primeiro ano, lá em Suzano, no Justiniano de Rezende Silva, ela na aula de língua portuguesa, todo dia ela dava um negócio lá chamado redação. Todo dia. Então você tinha que fazer uma redação lá de 10, 15 linhas. E eu sempre fui um dos primeiros a entregar e sempre fui muito elogiado e participei de muitos concursos na escola, ganhei minhas medalhinhas, ganhei minhas coisinhas lá, dava o tema, a gente escrevia, né? E isso é desde meus 8, 9, 10 anos de idade. Depois fui escrevendo para jornaizinhos, jornais de CIPA, jornais de empresas, jornais normais, e aí foi crescendo a coisa, né? 12 horas e 16 minutos, a gente está batendo um papo aqui com o escritor Wagner Welke, é isso mesmo? Voelke. Você sempre vai vou chamar até de Wagner, né? Porque fica mais fácil, né? Um abraço, Zezé Ponte, lá em Nova Açores, Sandoval, aqui em São Paulo, Silvana Santos também lá em Nova Açores, Tiago Carvalho, muito obrigado a todos vocês. Você é bom de memória, o Wagner? Memória longa, sim. Memória de curto prazo, eu já estou falhando. Então vamos ver se você lembra quem falou isso aqui. No dia em que você escreveu um livro, eu vou querer ler. Rapaz. Quem falou isso? Essa aí é uma moça que frequentava o meu blog, que eu criei em 2008. Eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela é do Rio de Janeiro, tá? Então, por causa de toques desse tipo, que eu comecei a escrever coisas mais elaboradas, livros. Porque artigos eu escrevo há muitos anos, artigos. E aí você junta uma coisa que essa colega falou, tá? E ela não foi a única que falou isso. Porque tem pessoas, mesmo quando eu não me expressava através de livros, né? A gente começa a conversar com as pessoas e tinha algumas pessoas que paravam para prestar atenção nas bobagens que eu falo, né? Então, algumas pessoas falavam, puxa vida, você devia escrever isso, você devia escrever esse negócio. E aí chegou um momento que eu falei, puxa vida, se alguém me pede para escrever um artigo que ele tem que ter no máximo 5 páginas, de preferência 3, e eu não consigo fazê-lo com menos de 12 páginas ou de 15 páginas, então é melhor eu partir para escrever livros, né? Então, foi o que aconteceu, né? E agora me diz uma coisa, entrando, por exemplo, agora no tema mesmo que você escreve, quando é que a questão humana, existência por exemplo, a lei da atração, quando é que isso começa a te despertar? Assim? Bom, a questão humana, o que eu chamo de questão humana? É a gente procurar entender, né? Responder aquelas perguntas tipo assim, puxa vida, mas por que eu existo? O que estou fazendo aqui, hein? Para que significa? O que significa tudo isso? Isso dá o quê? Isso dá onde? Né? Essa é uma questão que me persegue já há muitos anos, há décadas, né? E a gente começa a pesquisar. Você pesquisa aqui, você pesquisa ali vamos dizer assim, nas correntes espirituais, você pesquisa nas correntes filosóficas, você pesquisa e, de repente, você pega o fio da meada, tá? E como você pesquisou bastante, modéstia à parte, para escrever um livro como esse, Eu Sob Liminar, que você ficou fazendo a propaganda essa semana, eu pesquisei seguramente 150 livros para escrever esse livro, para sair essa resenha aí. Quanto tempo demorou para sair esse livro aí? Esse livro ele foi escrito em aproximadamente 1 ano e meio, tá? Então, aí você começa a achar vamos dizer, um caminho, mas você traz consigo muito subsídio, que você pegou daqui, pegou dali, pegou de lá. Falei, puxa, aquele pessoal ali, eles desprezam isso aqui, a lei da atração, mas eles estão falando coisas que tem tudo a ver com lei da atração. Você fala, puxa, aqueles cientistas ali, aquele pessoal ali acha que é bobagem, lei da atração, porque, como eu já vi, Ana Maria Braga usa a lei da atração, o Gugu Liberato usa a lei da atração, então deve ser bobagem, né? Então é alguém muito esclarecido que falou isso. Mas você está vendo que algumas atitudes que ele faz, ou algumas coisas que ele fala, ele está simplesmente, vamos dizer assim, seguindo os parâmetros
típicos de quem usa a lei da atração, ainda que inconscientemente. Informa assim, pro ouvinte, por exemplo, o que é a lei da atração, assim? A lei da atração é uma lei universal, tá? É uma lei que diz o quê? Que o semelhante atrai semelhante, tá? Existem, vamos dizer assim, vibrações harmoniosas que a gente emite de várias formas, através da fala, através do pensamento, através da nossa personalidade. Se a gente for entrar aqui até em coisas mais avançadas, por exemplo, através da nossa energia psíquica que nós emanamos quando nós entramos num ambiente assim. Então, essa energia, quando ela encontra ressonância em algumas coisas, ou seja, algumas coisas que têm o mesmo padrão, vamos dizer assim, o mesmo padrão de vibração, aquilo começa a aglutinar, começa a se somar. Então, você acaba identificando que ali ocorreu uma atração, tá? Então, a lei da atração nada mais é do que isso. É uma lei natural. Tem autores que listam mais de 130 leis naturais aí que a imensa maioria das pessoas simplesmente não desconhece, não presta atenção, entendeu? E isso acaba embaralhando tudo. E quando você começa a usar conscientemente, você acorda para isso, você desperta para a lei da atração, então de alguma forma você começa a, tipo assim, meio que direcionar. Ela é a base de tudo que é manifestado ao nosso redor. É mais ou menos assim? Olha, se você observar que um átomo, né? Sim. Ele tende a se aglutinar com certos átomos que também têm, vamos dizer, algum padrão de vibração, né? E tende a repudiar. Esse padrão não é só, vamos dizer assim, não é só uma energia eletromagnética, é uma energia magnética também, tem polos, né? Se você observar que a nível de átomo acontece essa aglutinação, então a lei da atração é a base de tudo. Tudo que acontece nesse mundo do fenômeno, que é o mundo que nós vivemos. É o mundo das aparências, o mundo, vamos dizer, das manifestações físicas. Nós lidamos aqui, nós seres humanos que somos consciência, nós lidamos aqui nesse plano com aparências, né? Vamos dizer, nós estamos lançados num plano onde as coisas, elas se manifestam na forma física, aglutinadas por meio de lei de atração, e a gente transita no meio dessas coisas porque nós percebemos as aparências dela. É assim. Estamos falando de energia, né? Energia pura. Portanto, sem energia jamais poderão ser destruídas. Elas se transformam, elas, vamos dizer assim, elas mudam de matizes, mudam de características, mudam de frequência, tá? Elas vão se transformando, tá? Mas, vamos dizer, um princípio da física, né? Falando assim, de maneira leiga, diz que não vai se perder. Ela pode se transformar, o potencial de energia, ele se transforma em outra coisa, mas ele não, vamos dizer, o potencial de energia que existe em todo o universo, ele não se perde, ele é constante. Cada ser humano, por exemplo, ele é responsável, né, por suas ações e decisões, independentemente até de influências externas. Ele está fundamentalmente sozinho, assim, no mundo incerto? Não estamos, não. É uma conclusão que isso foi se formando dentro de mim. Deixa eu te falar que eu vim de lares que eram muito, vamos dizer assim, muito envolvidos em processos religiosos, né? E essa questão, ela era debatida dentro do ponto de vista da religião, né? Mas, como eu falei, a gente amplia a nossa visão das coisas e nós percebemos que há, vamos dizer assim, uma lógica ampla, entendeu? Que dá suporte a tudo, inclusive à existência do ser humano, que é essa coisa fenomenal que nós somos, né? Cheio de defeitos, cheio de virtudes, porém com um poder de inteligência, né? Um poder de transformação, de compreensão fora de série. 12h25, estamos batendo um papo aqui com o escritor Wagner sobre a lei da atração, sobre por que estamos aqui, qual a nossa missão.
Um abraço, Maria das Dores. João Camilo Cunha também lá em Salvador. Se tiver pergunta, mande aí para o WhatsApp da Rádio Conectados, é 987679549, ou aqui na nossa live no Facebook. Wagner, são 12h25, a gente vai fazer um intervalozinho, tomar uma água, ouvir uma musiquinha também, que a gente precisa respirar, né? E a gente volta em seguida. A gente vai falar também, entrar aqui, eu tô com os livros deles aqui em mão, Criando Realidades, né? Trata seus assuntos diretamente com o universo. E Eu Subliminar, o verdadeiro condutor da lei da atração. A gente vai entrar mais a fundo na volta do intervalo. Pessoal, segura aí, é rapidinho, ouvir uma musiquinha, tomar água, a gente volta já. 12h26. Voltamos já com mais. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. 12h34, 12 segundos, voltamos. Você ouviu aí primeiro Travessia com Milton Nascimento e depois A Lista com Oswaldo Montenegro. O que achou dessas músicas aí, Wagner? Gostou? Fora de série. São canções assim muito bem elaboradas, interpretadas por pessoas que são grandes em vários sentidos. Mestres, né? Mestres, exatamente. Se você tem sua pergunta aí, manda pra gente aqui. Obrigado a vocês que estão aqui na nossa live. Gisélia Moreira, Paulo Alves também, manda suas perguntas. Ou no WhatsApp da Rádio Conectados. O DDD é 11 aqui de São Paulo, 987679549. Ô Wagner, eu tô aqui com seus 2 livros, né? Grandes Realidades. Trata seus assuntos diretamente com o universo. Sim. E o outro, Eu Subliminar, o verdadeiro condutor da lei universal. Há alguma relação entre esses 2 livros? Total, tá? O Eu Subliminar, eu escrevi como, vamos dizer assim, uma evolução e uma explicação de um detalhe que eu coloquei no livro Criando Realidades. O livro Criando Realidades eu escrevi por volta entre o ano 2009 e 2010. E num certo ponto do Criando Realidades, eu descrevo as situações em que a pessoa, ela passa, isso acontece muito, ela passa a usar conscientemente, né, os princípios da Lei Universal da Atração e começa a conseguir algumas coisas que ela almeja, né? E de repente aquilo se desfaz, aquilo se desmancha, né? Então eu chamei atenção para que isso é um fato que ocorre bastante, né? Quer dizer, ela se desmancha como se fosse um castelo de cartas, né? E como o livro, o Criando Realidades, que é onde eu chamei a atenção para isso, ele era um livro assim, para ser mais popular, eu preferi não entrar muito no assunto, né, de por que poderia acontecer isso e quem é que estaria por trás, né, desse desmanche do sonho da quem mente. É o grande sabotador, né? Exatamente. Então eu vou falar. Quando nós temos os nossos sonhos aqui, que nós falamos, puxa, quero melhorar de vida, quero ter um emprego melhor, quero comprar um carro melhor, quero casar, quero arrumar um namorado, uma namorada assim, nós estamos pensando essas coisas com a nossa mente consciente. É a mente dominada pelo ego. É uma mente de superfície. Como eu falei, é uma mente que ela está de olho nas aparências, né? Acontece que nós temos várias instâncias de consciência. Nós temos, por exemplo, o subconsciente. O subconsciente é uma mente que ela está mais ligada à nossa essência, à nossa história completa, desde antes do ventre das nossas mães. A nossa mente consciente, que sonha, que quer as coisas, ela é uma mente que foi se construindo aos poucos, a partir de quando a pessoa começou a prestar atenção no mundo, dos seus 13 anos, 20 anos, que ela começa a querer as coisas. O subconsciente traz uma carga mais anterior, né? E ele vamos dizer, ele está ligado à essência da pessoa. Sim. Se acontecer de o que a mente consciente, né, dominada pelo ego, aquilo que a mente consciente desejar, não estiver de acordo com a gravação da essência da pessoa no subconsciente dela, aquilo que ela conseguiu vai ter uma duração efêmera, aquilo vai se desmanchar de repente. Se aquilo que ela conquistou for contrário à matriz que está gravada
no subconsciente dela, tá? Rapidinho, com dor, muitas vezes com dor, sem dó nem piedade, aquilo se desmancha. A pessoa conquistou, por exemplo, um certo patamar financeiro, está contente, e de repente aquilo tudo é soprado da vida dela, não sobra nem escombro, e ela volta numa situação muitas vezes pior do que ela estava antes de ela começar a perceber que o sonho dela ia tomar forma. Na verdade, se você me fez a pergunta, né? Porque se me der corda, eu não paro de falar, hein? É o seguinte. Aí... Fala muito bem, então tem que falar mesmo. Menos, né? O subconsciente, ele é vamos dizer, uma instância interior de nós que ela é muito mais poderosa, tanto para construir como para destruir, do que a nossa mente consciente. Então, se não estiver de acordo, se aquilo que o nosso consciente quis não estiver consonante com a matriz que está gravada no nosso subconsciente, ele desmancha aquilo rapidinho, tá? Agora, por exemplo, quando pensamos algo e isso tem um efeito contrário, quem é o responsável? Bom, se isso não chegou a sair não chegou nem assim a formar, ou a parecer que ia começar a se formar, o que está acontecendo é que a pessoa, ela está assim vivendo uma desarmonia muito grande. Ou ela está com uma cabeça muito confusa, ou ela está carregando, por exemplo, um sentimento negativo muito profundo, tipo uma raiva, uma revolta, um ódio. Então, nos momentos de lucidez dela, ela fala: puxa, eu quero melhorar de vida, eu quero que aconteça tal coisa, eu quero mudar de país, eu quero comprar um carro. Mas o coração dela está amarrado, ela está com raiva de todo mundo, está furiosa com tudo, tá? Se ocorrer alguma mudança, vai ser para pior. Nesse livro, inclusive, o Criando Realidades, no capítulo 5, você coloca aqui o que é o certo e o que é o errado. Uhum. Há uma definição nesse assunto? Há um conceito sobre certo e errado? Não, isso aí é totalmente relativo de acordo com a maneira de perceber o mundo de cada um, tá? Nós estamos vendo no Brasil hoje, eu tive uma discussão desse tipo aí há poucos dias com uma pessoa. Nós estamos vendo a situação do Brasil hoje, né? Nós estamos aí, essa situação, essa roubalheira, essa corrupção absurda. E nós estamos vendo que a Lava Jato já tem mais de 3 anos e Sim. De repente vem uma notícia aí de que as pessoas continuam fazendo e continuam, né? Sim. Desviando milhões e milhões e milhões. E aí você vê episódios onde o sujeito é pego e ele usa de todo o estratagema para se livrar. Na cabeça dele, no entendimento dele, ele está certo. Entendeu? É o conceito de certo, né? Exatamente. Tá? Então, quer dizer, a gente tem assim alguns parâmetros, né? A respeito do que seria o certo e errado, ditados lá pelo nosso costume, pela nossa família, pela nossa professora lá do primeiro ano, né? Mas essas pessoas têm outros parâmetros. Entendeu? Para eles o certo é aquilo. Exatamente. Entendeu? É igual ética, né? Todos Sim. têm ética, mas não éticas iguais, né? Existe... Tem uma linha assim, falar, olha, daqui para cá foi ético, daqui para cá foi antiético. Exato. O que é ético para um brasileiro, por exemplo, pode ser diferente do que é ético para uma pessoa do Oriente, uma pessoa de outros países aí. Penitenciária, alguns locais. Assim, mais para frente aqui você até cita, assim, por exemplo, algumas evidências da lei da atração. Que evidências são essas, Wagner? Bom, quando a pessoa está distraída e aí, de repente, ela está pensando assim, à toa numa certa coisa, numa certa pessoa, numa certa situação, e aquilo acontece. Entendeu? Você encontra uma pessoa, isso foi transmissão de pensamento, sei lá mas acontece que aquilo, como você estava em paz e todos os seus centros de energia estavam tranquilos, aquilo mandou para os seus arredores uma mensagem com um certo padrão e aquilo encontrou ressonância e criou as circunstâncias para que aquilo acontecesse, tá? É você encontrar o amor da sua vida, né? Quando você não estava procurando conscientemente. Tá certo? Se você estivesse procurando conscientemente, talvez você criasse uma barreira
para não encontrar. Mas como você estava assim, leve, livre, leve, solto, as suas vibrações mais essenciais, elas foram lançadas para o universo, para os seus arredores principalmente, de uma maneira mais autêntica, entendeu? E aquilo acabou atraindo uma coisa que você às vezes nem ousava expressar assim diretamente, mas no seu íntimo você sabia que era aquilo que você queria. Digamos que ele esteja com um problema, seja uma doença, enfim, algo. E vá cada dia mais a fundo, buscar informações sobre isso, sobre o problema e tal. Que tipo de energia isso pode me trazer? Você tá afim de me complicar, né? É lógico que é o seguinte, quanto mais você procura, mais você acha, né? Então, por favor, entenda o que eu tô falando. Não é que você tá aí com sintomas de uma doença, como você falou, Carlos, e você, então, eu vou fazer de conta que não existe, que aí a doença vai embora. Nós estamos falando de subconsciente. Tá, então nós estamos falando de subconsciente. Isso. Ok. Bom, a nível de subconsciente, essas questões, assim, locais, elas não são tão, vamos dizer, importantes. O subconsciente cuida de coisas mais perenes, coisas assim, mais ao longo da vida. Então, uma doença, propriamente dita, que pode ter sido causada por uma vida ruim, uma exposição a situações ecológicas ruins ou algo assim, ela não é um assunto ligado ao subconsciente. Esse é mais um acidente ligado ao mundo... Essa era a dúvida. Tá. Ela é mais ligada ao mundo da forma, que não é o mundo que o subconsciente habita, né? O mundo da forma é o mundo do ego, né? O mundo da mente consciente. É o mundo é a mente de superfície, né? Então, se você está com uma doença e você vai escarafunchar, procurar, você certamente vai potencializar né, essa doença. Não quer dizer que se você está passando mal, você não deve ir ao médico. Claro, exatamente. Exatamente. 12h45 em São Paulo. Nós temos um quadro aqui chamado Cultura Conectada, onde o escritor Darlan Zurk sempre traz aqui uma dica sobre um livro, sobre um texto. E hoje o escritor vai falar sobre a Pedra de Bendegó, meteorito. Você conhece a Pedra de Bendegó? Através de postagem aqui do nosso amigo Carlos Silvio. Então vamos lá, vamos ver o que ele tem pra gente aí. Fala, mestre Darlan Zurk. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. Por sugestão do conterrâneo em causa de Cipó, Carlos Silva, e intermédio de Antônio Mário Otonho do Paiaiá, conterrâneo também, hoje falarei de um tema que, além de não ser tão fácil, diz respeito a um objeto que vagou pelo universo até cair em nosso planeta, como se fosse uma estilingada vinda do Sol. Não é o super-homem. Trata-se do meteorito ou Pedra de Bendegó. Tal meteorito tem 2 metros cúbicos, mais de 5 toneladas, e é o 16º maior objeto de que se tem notícia encontrado na Terra. Claro que, décadas depois, a região ia conhecer também um meteorito chamado Antônio Conselheiro, mas trataremos disso outro dia. Encontrada em 1784, ao lado do riacho Bendegó, pertencente ao que é hoje o município baiano Monte Santo, a pedra foi transportada durante mais de 120 dias por ordem do imperador Dom Pedro II, chegando ao Museu Nacional no Rio de Janeiro, capital do Império na época, em 1888, um ano antes da proclamação da República. Foi para ser estudada e ficar exposta aos visitantes. Está lá até hoje. Pessoas como o cipoense Carlos Silva, meio xará do nosso locutor Carlos Silvio, e outros interessados pelo tema, lutam aguerridamente para que o meteorito retorne ao seu local de origem a fim de fazer uma reparação histórica e serem fomentados o turismo e a ciência locais. Por outro lado, a história ensina que o destino de peças e objetos assim não segue uma lógica comum, mas as ordens de outros interesses, a exemplo do que fez Alexandre o Grande e Napoleão Bonaparte.
Pouco tempo depois que a pedra de Bendegó cruzou a atmosfera terrestre e esmagou o chão do sertão baiano, Napoleão se agigantava na Europa e levaria para a França uma quantidade incrível de peças históricas. Estão lá até hoje. O retorno da pedra de Bendegó ao local da sua queda é extremamente importante, só que, do ponto de vista da tradição, é quase impossível. Do ponto de vista político, a possibilidade existe. A luta pela volta do meteorito à Caatinga da Bahia é grande e complexa tanto quanto ele. Não vai ser algo fácil, não vai ser algo tranquilo. Boa sorte aos que desejam isso. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. (12h50) em São Paulo. Você está ouvindo o programa Paiaiá na Conectados. Aqui na melhor e mais completa rádio web do Brasil. Obrigado, Tiago Francisco, Denilson Rodrigues, Gisélia Moreira. Boa tarde, muito obrigado a todos vocês. A gente está batendo um papo aqui sobre questões importantes e desconhecidas, podemos falar assim, né, Wagner? De muita gente, né? Wagner, deixa eu entrar aqui nesse outro livro aqui. O Eu Subliminar, verdadeiro condutor da Lei Universal da Lei Universal, entendeu? Da atração. Um livro assim, gostei da capa, viu, Wagner? O meu editor caprichou, viu? Caprichou, foi muito legal. Muito o Alex Giostre. Muito legal, gostei mesmo, gostei. Capas de livro me chamam muito atenção, assim, sobre... No Veja, assim, dá vontade, às vezes, de comprar um livro só pela capa. Sim. Assim. Menos de Paulo Coelho, entendeu? Mas o restante, assim, dá vontade de comprar. Wagner, me diz uma coisa aqui. Esse livro aqui, ele é o quê? Um estudo mais minucioso? Assim? Sem dúvida. Esse livro foi muito inspirado, tá? Eu falei que eu demorei um ano e meio para fazer esse livro. Eu praticamente me dediquei tempo integral e o resultado veio. Foi assim, quase que vinha de enxurrada a informação conforme eu ia fazendo a pesquisa, né? Então, aí eu faço menção, por exemplo, a 3 instâncias da consciência das pessoas. Quais são? O consciente, o subconsciente, que é uma mente interior ligada à nossa essência, e o superconsciente, tá? Que é uma mente universal. E nós vivemos, digamos assim, ligados o tempo todo, pelo menos nessas 3 instâncias que acabam influenciando a nossa trajetória de vida. Tá? Então, como a pessoa que lança a mão da lei da atração, ela só está prestando atenção na mente consciente... Pelo fato de ela desconhecer o subconsciente, que é poderosíssimo, e o superconsciente, que é a grande mente universal, que gera, vamos dizer, essa harmonia em todo o universo, ela não conhece que essa coisa está zelando. Então, às vezes a pessoa ela não consegue compreender por que o que ela quer que aconteça não acontece. Por que demora para acontecer? Entendeu? É porque ela tem uma visão local, né? Ela não tem uma visão ampla de tudo que está implicado. Que coisa para acontecer, né? Você tem um capítulo aqui, inclusive, que você cita uma frase até de Aristóteles, né? A alma é o ar. O ar se move e é consciente. Sim. O ar que respiramos nos dá a alma, a vida e a consciência. É isso mesmo? Sim, o Aristóteles falou isso aí aproximadamente 2.500 anos atrás, só para você ter uma ideia do que a gente estava conversando. Eu não era nascido ainda. Não, eu também não. Não, né? Entendeu? Mas acontece que você vê, só vou dar um pequeno exemplo. Nós falamos e chega, esse som que eu emito, chega até o meu
interlocutor através do ar. Entendeu? Energias. Exatamente. Ele é uma energia que ele tem esse poder, tem essa, vamos dizer, essa capacidade, né? De tanto transmitir coisas para outro como trazer coisas para nós. Tanto é que nós respiramos o tempo todo. A gente não consegue ficar 3 minutos sem respirar. Tá certo? Você aborda também aqui num capítulo no seu livro a questão da respiração, o poder da respiração, né? Ela é tão fundamental nessas questões também, Wagner? Então, eu vou fazer menção a um outro livro que eu escrevi, Tratado Geral da Meditação e Harmonização. A respiração, ela é uma meditação, tá? Quando você começa a dosar a sua respiração, tá? Não sair que não estabanado, e prestar atenção na sua respiração e colocá-la de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, mais cadenciada, mais profunda, tá? Você está fazendo uma meditação. Sim. Essa meditação, ela tem reflexo em todos os seus centros de energia. Além de você, quando você faz uma respiração profunda, você traz mais oxigênio, que ele, através dos glóbulos do seu sangue, ele é levado a cada uma das suas 100 trilhões de células do seu organismo, que vai ser benéfico para ela, desde que o ar seja de boa qualidade, lógico. Tá? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, isso é um efeito físico, você está trazendo energia, uma energia sutil para dentro de você, tá? E essa energia sutil, ela vai também acabar se refletindo na energia que você vai mandar de volta, né? No caso, no sentido reverso, né? Para os seus arredores. Essas leis aí, o Wagner, mesmo que alguns ignorem, elas são indispensáveis assim para o nosso convívio, assim? Nós não conseguimos viver no cosmos sem estar sujeito a todas as leis. Eu citei que alguns autores aí acharam mais de 130 leis, tá? Eu analisando, eu acho que algumas são repetitivas. Mas acontece que o conjunto dessas leis é que dá suporte a tudo que existe nesse plano, inclusive a nossa trajetória, inclusive a nossa existência, a nossa permanência e o fato da gente perdurar, né, durante tantos anos. Se a gente não estiver sujeito a todas essas leis, a nossa existência ela cessa. Tá? Vamos dizer, um exemplo mais simples é o seguinte: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se você quiser ocupar o mesmo lugar do espaço de um trem, não vai dar certo. Você vai deixar de existir. Você é um otimista? Eu sou bastante otimista, sim, viu? Eu não costumo olhar as coisas nesse prisma, mas como eu não gosto de olhar o lado negativo das coisas, não vejo, geralmente eu vejo as possibilidades, né? Então eu digo para você que eu sou otimista. Na verdade, eu sou muito prático, né? Wagner, 4 livros impressos, escritos, professor, palestrante, pesquisador incansável, 10 livros digitais. Depois de tudo isso aí, me responda uma pergunta. Se tiver ao meu alcance. O que é a vida? A vida é um processo. Falei que você queria complicar minha vida, né? A vida é um processo fantástico, maravilhoso de ocorrência de fatos e de coisas e de revelações a que todo mundo que acorda para isso, tá? Ele pode experimentar grande alegria e grande contentamento na vida. Algumas pessoas passam a vida se lamentando. Elas passam a vida delas como se estivessem carregando um fardo. Não é isso, gente. Não é isso. Viver é maravilhoso. Viver é uma dádiva. Vamos falar dessa maneira assim, né? A gente conseguir perceber tudo isso que acontece, que seja uma ilusão, mas é uma ilusão fantástica. É uma ilusão. Na verdade, eu esqueci agora o autor,
mas diz que a vida é muito curta para fazê-la pequena, né? Verdade. Essa é uma frase muito legal. Obrigado aqui, Elielson. O William está elogiando aqui a entrevista, muito boa. Obrigado, William. Ô, Wagner, quando o papo é bom, o tempo também voa. Tem um negócio, tem uma luz aqui piscando na minha frente, dizendo que eu tenho que ir pro final do programa. Deixa aí tua saudação final, onde as pessoas podem comprar, ler teus livros, por favor, Wagner. Ok. E obrigado por ter vindo aqui. Voou o tempo, hein? Nem comecei a falar nada ainda do que está no livro. Exatamente. Bem, a minha saudação final vai para todos os ouvintes e o Carlos Silva, que me recebeu com esse carinho todo, né? Dizer que os meus livros, eles estão publicados, eles são encontrados nas grandes livrarias, nas grandes redes de livraria do Brasil, né? Tipo a Saraiva, Cultura. Eles estão na Amazon.com ou Amazon.com. Amazon.com. Você vai achar vários títulos meus na Amazon.com, vai achar livros que eu traduzi lá também, todos eles ligados a isso que nós tratamos aqui hoje, que é a questão humana frente ao universo, né? Então, um abraço a todo mundo, agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha a oportunidade de destrinchar um pouco mais esses assuntos aí, né? Voltaremos em outra entrevista. Obrigado, viu, Wagner? Obrigado. A todos vocês que estiveram conectados com a gente, o meu muito obrigado. Um bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana. Fui. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio.